2019 foi um excelente ano para filmes de terror. Da agora, nessa reta final, nesse final do ano, chega o último grande lançamento de terror, Dr. Sono, continuação de O Iluminado. Então a gente vai discutir se deu certo, como que rolou toda essa treta aí no veredito de hoje. Olha só, esse veredito aqui é um oferecimento da linha de notebooks de alta performance da Vel, que vem com a placa de vídeo da Nvidia GeForce RTX, que permite não só você jogar os seus games aí com alta performance e sem atraso, sem nada, sem lag, mas também se você é criador de conteúdo, você pode usar de 1000 maneiras o seu notebook. Ele é configurado para suas demandas, configurado para o que você precisa. Eu gosto muito que essa linha também ela vem equipada com Ray Tracing. Todas as placas da Nvidia RTX vêm com isso e, cara, dá uns efeitos de luz hiper realistas, é maravilhoso. Você já viu a versão de Quake com Ray Tracing? É coisa lindíssima. Consegue revitalizar um jogo de 1990, fica maravilhoso. Eu tô morrendo de vontade de jogar essa versão. O gamer que tá falando, hein? 40 anos depois do Iluminado vem a sequência, Dr. Sono, conta a história do Danny, como é que ele tá depois de viver aquela experiência traumática absurda do Iluminado. Ele se comunica com uma outra menina que tem o brilho, aquele mesmo poder que ele mostra ter no Iluminado, que chama Abra, e a grande ameaça do filme é o Grande Nó, que é liderado pela personagem da Rebecca Ferguson, que é a Rose. O chapéu? Rose a Cartola. A Cartola, é verdade. E esse grupo se alimenta do brilho dessas pessoas pra viver pra sempre e se manter jovem. Eu acho que só da gente estar discutindo isso daqui já mostra o quão difícil era de fazer uma adaptação disso, porque Iluminado é, obviamente, uma das grandes obras de cinema, uma dos grandes filmes de terror, porém, ele deu uma boa de uma aliviada nas brisas do Stephen King, né, ao ponto do Stephen King detestar o filme. Daí a gente tá falando, não, porque o brilho e tal, tipo, no primeiro filme não falava, assim, abertamente sobre isso, era só, tipo, tava lá, você conseguia interpretar, tanto que muita gente vê como um filme muito pé no chão, sabe, vê mais como, tipo, ah, não, é porque é uma história de Jack Torrance ficando louco no Hotel Overlook, isolamento e tal, mas esse lado místico, né, esse lado mais sobrenatural, ele foi deixado de lado. Eu acho que o primeiro filme, ele tá muito na linha de um certo tipo de terror e tal, que se fazia nos anos 70 e 80, que você não precisa explicar tanto as coisas. Tipo, você pega os filmes, mesmo em Hollywood, você pega os filmes do Polanski, você pega os filmes do Nicholas Roeg, os filmes que são feitos ali, tipo, você tem uma manifestação paranormal, sobrenatural de algo, você tem um monte de coisa que não se explica, e o filme é um mistério. Então isso dá conta de toda a sua relação com o filme e tal. E agora a gente vive numa época em que tudo é meio que entregue mastigado para as pessoas e tal, e você tem essa obsessão por você criar uma mitologia complexa, não sei o quê, e agora eles explicam o lance do Shining e tal, então tem todos os elementos feitos ali pra você dar uma substância pra essa mitologia que antes era super livre, assim, né? E eu acho que isso claramente foi uma das dificuldades que o Mike Flanagan teve nesse filme, que foi conseguir ser uma sequência do Kubrick que era totalmente diferente do livro e ser fiel ao livro do Dr. Sono. Cara, isso é totalmente a maior treta, o maior conflito que tem dentro desse filme, que o próprio Mike Flanagan já falou em entrevistas, que foi muito difícil porque, bom, Kubrick não está mais entre nós, mas Stephen King ainda está, então você tá se metendo no meio de um conflito histórico, né, e como o King ainda tá vivo, você tem que agradar, né. Ao mesmo tempo, todo mundo adapta Stephen King, porque o cara tem 1 milhão de livros e tem produção todo ano, a cada semestre tem um filme do Stephen King. Então, peraí, vamos pensar direito esse negócio dele, não, tem que ser fiel e tal. Mesmo porque a gente tem todo um histórico de obras que não são fiéis a Stephen King, na época que Stephen King tava assim, tipo, no auge da carreira. Eu não acho que necessariamente tem que ser fiel. Eu não acho que o Stephen King ele pede para as pessoas serem fiel, mas eu acho que agora existe uma pressão para agradar ele. Apesar dele gostar de absolutamente tudo, até Cemitério Maldito ele falou que era, nossa, puta de um filme. Mas eu sinto que os criadores que estão pegando as obras do Stephen King hoje em dia, porque a gente tá passando num momento onde estão redescobrindo essas obras, tá tendo tanto novos filmes sobre os contos de Stephen King, sobre os livros, como também remakes, né? Mas os criadores estão entrando nesse posto, estão se sentindo pressionados a agradar mais a pessoa que ainda... Mas acho que isso é uma questão do Mike Flanagan mesmo, porque ele é um fã do Stephen King e eu acho que ele quis se aproximar mais do Stephen King. Até porque isso ele mostrou no Jogo Perigoso, que é um filme que eu gosto, que eu achei muito bom, e ele adaptou o que todo mundo falava que era inadaptável e ele adaptou super fiel, assim. Então acho que ele tem uma questão de querer ficar próximo do Stephen King. E eu achei isso bom no Dr. Sono, é um dos pontos que eu dou pro filme, que é o fato de que, como o Iluminado é tão aclamado e tão, assim, todo mundo ama o Iluminado, eu não acho que ele quis
chegar lá, entendeu? Ele falou, vou fazer uma coisa totalmente diferente, mais próxima do Stephen King, eu acho que isso tem o seu próprio mérito, entendeu? Ao invés de viver na sombra do Iluminado, apesar dele viver. Eu acho mas que ele se distancia. Tem uma coisa específica aí, que é o fato do Stephen King estar aí e tal, e ser esse cara venerado, mas ao mesmo tempo a gente tá vivendo uma tendência no cinema, que é você revisitar coisas do passado de um ponto de vista nostálgico, e você refazer muita coisa ali pra você atender uma demanda do fã. Então, tipo, com Star Wars isso acontece com os filmes do Spielberg, e eu acho que tá acontecendo aqui com o Iluminado, nas cenas que o cara refaz muita coisa de Iluminado, especialmente do Clímax. O Clímax, ele é todo uma veneração, assim, tipo, tem aquela hora do Sangue no Elevador, aquilo acontece, um personagem sorri e tal, eu falei, tá, qual é o sentido dessa cena? Né? Não, eu fiquei pensando depois, qual que é o sentido dessa cena? Você tá voltando a ela, você tá voltando numa outra chave, porque o efeito da cena é contrário ao que aconteceu com o Danny no original, mas é uma cena que, putz, acontece, é como se você estivesse passeando por dentro do Overlook numa atração de um parque, e aí você vê, acontece um negócio lá, você passou e você vai pra próxima atração. Olha, você fala, olha lá, eu lembro disso do filme. Então o filme, ele vive meio que nessa linha, nessa corda bamba, assim, de você fazer uma coisa que é veneração, e ao mesmo tempo você tentar criar uma coisa nova em cima do original. E isso acontece não só com o Dr. Sono, isso acontece com um monte de filme que fica prestando tributo a muita coisa clássica de Hollywood. Aí você fica meio com receio de mexer, né? Mas eu acho que esse é o problema pra mim. Eu gostei do filme, mas eu acho que ele não tem muita identidade por conta disso, porque ele fica tentando emular Kubrick, mas ele traz a mitologia do Stephen King, então eles estão falando assim muito profundamente sobre, tipo, não, porque tem as criaturas que comem o brilho, blá 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 blá, e você fica tipo, cara, eu não lembro de absolutamente nada disso. Onde é que tava isso? Daí, tá, ok, isso foi tudo deixado de lado, só que ele está tentando trazer uma naturalidade de sequência, sabe? De falar, não, porque você lembra desses elementos, né? Eles nunca foram explicados, eles nunca foram contextualizados. Eu gostei das primeiras vezes, principalmente no trailer, quando eu vi as reconstruções, né, do Overlook, as reconstruções plano a plano, praticamente, do Kubrick, mas vendo no filme, não bateu pra mim. Ficou com uma cara de fan-filme, sabe? Até mesmo quando ele traz alguns personagens de volta, né? Que são as versões fake, né? Eu achei incômodo, principalmente tendo... Isso foi uma coisa muito particular minha, né? Do fato de que eu fiquei incomodado até com a presença da personagem da Shelley Duvall, né? A mãe do Danny. Porque, cara, essa mulher sofreu pra caralho gravando esse filme. Tipo, é muito pesado você trazer ela e deixar ela lá como, tipo, não, nada aconteceu depois disso. Ela sai fora de tela, eles depois dão um adendo no destino da personagem, mas, tipo, você não tá realmente homenageando uma pessoa que realmente sofreu muito na criação de um clássico, tá ligado? Você não quer homenagear, sabe? Você não quer reconhecer que existiu, tipo, uma das grandes obras de cinema, você tá fazendo pela metade, você tá fazendo um filme. É que eu não acho prejudicial, porque esse filme, eu sinto que ele meio que teve que lidar com o fato de que o Iluminado existiu, entendeu? Parece um cara que quis adaptar Dr. Sono, só que ele é uma sequência de Iluminado. Então, eu prefiro ver uma atriz imitando a Shelley Duvall do que ver a Shelley Duvall em CGI, entendeu? Eu prefiro. Então, isso só eu falei, tipo, tá, ele tem que lidar com o fato de que ele vai mostrar a infância do Danny. É um pouco aflitivo ver outros atores naqueles personagens que você conhece, mas eu achei válido, assim. Eu achei menos incômodo aquilo do não que me incomodou tanto, recriar o Iluminado como eles fizeram com o Hotel, entendeu? Aqueles atores, os personagens tinham que estar lá e ele fez o que ele pôde, entendeu? Uma coisa que me incomoda, assim, não é necessariamente você voltar esses personagens com uma outra cara, porque quando tem uma outra cara, cria um ruído e aí é normal que você sinta o ruído, entendeu? O que me incomoda é o jeito que ele filma algumas coisas, querendo emular um jeito do Kubrick filmar algumas coisas. Isso, pra mim, não bateu, assim. O Kubrick é um cara que fazia tudo no dolly track. Botava um trilho lá, botava a câmera no trilho, aí você fazia um traveling incrível, assim, super elegante, sem tremor e tal. E aí o Mike Flanagan tenta fazer isso em alguns momentos, sei lá, tipo, o Will McGregor tá escrevendo um negócio no quadro, aí ele vira a câmera pra porta, pra você não ver o que tá sendo escrito. Só que o fato do cara sair dessa porta, tipo, não tem nenhum sentido você tirar a câmera dali, entendeu? Você tá fazendo um suspense meio besta, mas, sabe, tipo, ele tenta fazer uns movimentos, assim, misteriosos, assim, e tal. Velho, não tenta fazer o Kubrick, entendeu? Não funciona. Eu gosto do filme em outros momentos, que são os momentos mais estranhos, assim. Tem umas coisas muito estranhas. Eu achei até próximo de Era Uma Vez em Hollywood, assim, porque você tem uma coisa de discurso contra os hippies, contra essa coisa aí, olha só, esses globalistas aí que estão querendo comer as crianças e tal, e o elogio da cidade pequena. Tanto que o elogio da cidade pequena é literal, os caras constroem a cidade numa pracinha lá para as crianças brincarem, entendeu? Então, tipo, tem essa coisa cultural ali que é estranha nesse filme que eu gosto, porque aquilo, ele te instiga, entendeu? O que você tá querendo dizer com isso aqui? Então eu gostei, e pra mim parecia um pouco o filme do Tarantino nessa coisa. Lógico que no caso do Dr. Sono, ele se passa em 2019, o filme do Tarantino se passa em 68. E aí é legal esse ruído, assim, você tá fazendo uma coisa que tá meio próximo de um pensamento conservador, mas nos dias de hoje. Parece meio fora do seu tempo, assim. Eu senti um pouco isso. Então eu gosto do filme por isso, ele parece meio fora do tempo. Exato. Fora do tempo. E eu gostava dos momentos onde dá pra ver que o Mike Flanagan tava agindo do jeito dele.
sabe? Se você já assistiu Residência Rio, tem momentos que você percebe a mesma linguagem da série. Tem os momentos que funcionam e são, curiosamente, os momentos mais bizarros. Mas aí quando ele entra nesse momento de referência, não bate pra mim, sabe? Eu entendo que você está lidando com o peso, que nem você falou, de... eu queria adaptar Dr. Sono, mas tem o Iluminado, existiu. Mas eu preferia que fosse algo original. Cara, eu acho que uma dica pra quem vai assistir esse filme é você assiste o filme sem pensar em Iluminado, porque muita coisa que é bacana é novidade, não tem no Iluminado, e se você tem na cabeça o filme original do Kubrick, cara, vai rolar um bug aí, porque tem muita coisa que é pegada do Stephen King que o Kubrick deixou pra trás e tal, e ele vai lá e resgata. Então, tipo, rola uma conversa meio cruzada, assim. Então, quanto mais você se limpar pra ver esse filme, eu acho mais indicado. Ao mesmo tempo, eu acho que o filme tem bastante problemas, que assim, o que me incomodou de Dr. Sono, porque eu fiquei defendendo aqui, mas eu achei o filme mais ou menos. Eu acho que ele tem muito problema de roteiro, de coisas absolutamente gratuitas, assim. Tem vários desvios da história que acontecem porque é isso que tem que acontecer. E o fato de levar os personagens pro hotel no final não faz o menor sentido. É completamente gratuito. Tem... O Danny querer voltar pro hotel, é um puta de um palpite. Faria isso? Tipo, não volta pro hotel, pesadelo. Não, volta sim, a gente tá esperando 2h30. Entendeu? 2h30 pra ver o hotel. Faz isso porque precisa ver o hotel, assim. Mas isso não acontece só nisso. Acontece quando, tipo, existem conversas com tipo, essa é a última vez que eu vou conversar com você. Por quê? Por que vai ser não fica bem explicado. Não fica bem explicado também as regras. Justamente, eu acho que é a falta desses elementos serem sido esclarecidos. Ele confia muito que você... Nem que você assistiu o primeiro Iluminado, ele confia muito que você leu o Iluminado. Então ele tá falando... Obviamente, ele é quase uma adaptação do livro literal, assim, porque ele tá falando tranquilamente, assim, falando, não, porque você conhece, a gente falou disso esses dias, não lembra? E essas coisas, elas parecem muito jogadas mesmo. A própria decisão de voltar ao hotel, que nem você falou, é tipo, esse pá vai ser tenso pra eles, assim, porque, tipo, é tenso pra gente, né? Então acho que vai ser ruim pra eles, tipo... Dá pra questionar muitas coisas, decisão de roteiro, decisão de figurino, que porra são aqueles chapéus, entendeu? Os chapéus. Então, chama Rose Cartola. Rose mas a Rebecca Ferguson é a melhor parte desse filme. Sempre que ela aparece, eu acho que ela, tipo, quem é essa mina dessa banda dos anos 80, entendeu? Mas ok, eu entendo. Não, e ela é muito gata. Apesar do visual, eu acho que ela tá muito bem. Ela arrasa. Ela é ótima. Eu acho que ela tá melhor que o Ian McGregor. Acho que ela carrega o filme tranquilamente. Mas então, eu acho que tem coisa que fica no limite da ruindade e do estranho, entendeu? Sempre que é estranho, eu gosto. Quando é ruim, aí você fica, isso aqui é ruim ou é estranho? Aí você fica, eu passei 2h30 me questionando se o filme era estranho ou é só meio ruim, assim, entendeu? Minha vida inteira é baseada em se eu acho os filmes estranhos ou ruins, então... Mas aí, se você também acha aí, se você já viu o Dr. Sono aí, tá vendo nos cinemas aí, se você também achou estranho ou meio ruim, diga aí pra gente nos comentários e qual a experiência que você teve no cinema, assim, nos filmes em geral, que você acha estranho ou é meio ruim.